Boa noite a todos. Eu sou a Clarissa, eu faço parte do time de logística da Casa Cardão. Para a gente é um grande prazer estar aqui hoje para mais uma live. E hoje a gente vai conhecer o novo papel da casa com a Renner. Muito obrigada, Alfredo, Antônio Marcos. Tenho certeza que vocês prepararam esse encontro com muito carinho, dedicação, né? Conforme a gente vem falado, a casa, nesses novos tempos, ele ganhou um protagonismo na vida de todos nós, né? E a pintura, ela pode tornar um ambiente muito mais limpo, aconchegante, confortável, de uma maneira simples e barata. Conforme a gente vem feito nas outras lives, vamos usar o nosso chat para a gente trazer dúvidas, sugestões, fazer desse encontro um encontro bem interativo. Raíssa, as considerações finais. Olá, gente, boa noite. Estamos dando continuidade às nossas lives, um canal para promover um relacionamento e também promover conhecimento. Hoje com a Renner, ressaltando que a dona da Renner é PPG, uma das maiores do segmento, né, mundial, presente em mais de 70 países. E tenho certeza que hoje o Alfredo e o Antônio Marcos passarão grandes diferenciais de Renner. Nós, da Casa Cardão, somos distribuidores exclusivos aí no estado do Rio, tá? E eu tenho certeza que essa live será de grande proveito para todos, ok? Passo para o Antônio Marcos, né? E depois o Alfredo para fazer o treinamento. Obrigada. Ok, boa noite a todos também. Obrigado a todos vocês que estão presentes, né, nessa live. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco das tintas Renner, né? E agradecer também a Casa Cardão por, né, nos dar essa confiança de ser o nosso parceiro. É uma empresa com mais de 90 anos, a Renner também tem mais de 90 anos, então acredito que juntos faremos um bom trabalho, damos continuidade neste legado que deixaram para nós. Passo por Alfredo, obrigado a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Sou Alfredo, sou treinador do grupo de distribuidores e atacados das tintas Renner no Brasil e também no Paraguai. Então, viajo o Brasil para estar com o pessoal da distribuidora e clientes da distribuidora. Então, no momento não posso estar com vocês por restrições que nós estamos passando, mas futuramente estarei nas lojas de vocês, visitando vocês pessoalmente. A gente vai dar esse treinamento sobre componentes básicos, né, para a gente ter uma compreensão de como é que funciona a sistemática de uma tinta para eu saber se ela é uma tinta econômica, uma tinta standard ou uma tinta premium. Mas antes disso, eu preciso saber o processo de pintura, a importância do processo de pintura. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que uma tinta... Você está aparecendo para vocês ou está cortando pela imagem? Acho que se eu botar esse lado que fica mais fácil. Tá perfeito. Perfeito? Ok. Então, vou mostrar para vocês a importância de eu trabalhar os 3 P's. Os 3 P's, na verdade, são a preparação, a pré-pintura e a pintura. Esse é um processo completo e ele é extremamente importante eu acompanhar a pintura desta forma. A tinta é a última etapa do processo. Então, vou mostrar para vocês que nós temos alguns módulos de treinamento, tá? Em preparação, onde nós vamos mostrar todos os nossos produtos de preparação, para que serve, que tipo de problema de superfície cada um deles vai resolver. Nós também, no mesmo módulo de preparação, nós temos a questão das massas, todos os tipos de massa que a Renner possui. Então, esse é um módulo de treinamento específico para produtos de preparação em superfície. É o cara que vai fazer toda a base para a minha pintura. Minha pintura só vai ficar 100% se essa parte de preparação estiver 100%. Depois eu tenho um processo de pré-pintura, onde eu vou ter aqueles produtos que vão estar entre a massa e a minha tinta. Então eu inicio pré-pintura com texturas, passo pelos fundos, a Renner tem 5 fundos para a parte de alvenaria, e mais 2 fundos para madeira e 2 fundos para metal. Então, nós temos um módulo somente de pré-pintura, onde a gente vai fazer todos esses itens e tirar todas as dúvidas e mostrar em que cada um vai resolver a situação da minha superfície. Tá? Hoje nós vamos falar especificamente de pinturas.
Quando uma pessoa entra na loja para procurar tintas, ela sempre quer uma tinta que a tinta tenha uma ótima cobertura, seja muito fácil de aplicar, tenha um rendimento espetacular, que seja resistente e traga lavabilidade, que eu possa limpar tranquilamente a minha parede. O problema é que ela quer todos esses itens, mas eles não querem pagar por tudo isso. Porque eles vão querer sempre a tinta mais barata, e a tinta mais barata não vai entregar todos esses benefícios. Uma tinta, as tintas elas são classificadas dessas formas, tá? O primeiro galão é uma tinta econômica. A tinta econômica é uma tinta que ela vai trabalhar com componentes mais baratos. Uma tinta econômica é um produto que vai ter mais carga, ou seja, mais a parte de farinha, mais parte sólida. E para dissolver, eu vou também bastante solvente para fazer a diluição dessa quantidade de grande carga. Eu tenho um pouco de aditivo, um pouco de resina e um pouco de pigmento. Quando eu compro uma tinta econômica que tem um preço menor, é um produto nesse aspecto que eu estou levando. O segundo galão é uma tinta estándar. A tinta estándar já é um produto que ele tem um pouco menos de carga, não porque o volume de carga é menor por ser menor, é porque vai modificar o tipo de carga que eu vou utilizar. Na tinta estándar eu já tenho uma carga um pouco mais nobre do que da tinta econômica. Ela vai me apresentar o mesmo resultado, ou um resultado até superior à tinta econômica, com menos volume de carga, porque essa carga é mais nobre. Então ela vai ter mais aditivo, mais resina e mais pigmento que a tinta econômica. E essa escadinha só vai subindo. Vai diminuindo a quantidade de carga, porque eu vou mudando, eu vou tirando um pouco da carga mais barata e vou acrescentando cargas mais nobres. Vou citar o nome de uma carga que serve para eu baratear a tinta, para ajustar o preço. Carbonato de cálcio. É um tipo de carga que talvez seja a carga mais barata. E eu tenho uma carga mais nobre, entre vários tipos de carga, que se chama dióxido de titânio. A diferença de preço desses dois produtos é de 5 vezes. O dióxido de titânio custa 5 vezes mais que o carbonato. Então, quando eu tenho uma tinta barata, a maior quantidade de carga que eu tenho ali são as mais baratas, mais em conta para eu equilibrar preço. Conforme a minha tinta vai aumentando de qualidade, ela vai melhorando os componentes. E aí eu vou colocando cargas mais nobres. Por isso que a quantidade de carga de uma tinta premium é muito inferior à quantidade de carga na econômica, mas ela apresenta mais resultados. Ela tem mais aditivo, mais resina e mais pigmento. E assim segue para a nossa super premium, tá? Eu estou passando rápido dessa forma porque não é importante eu saber como é formulada uma tinta. O que eu tenho que perceber é que cada item desses, o que ele vai me trazer de diferente, tá bom? Olha aqui, é comum as pessoas chegarem numa loja e a pessoa diz assim, essa tinta é mais cara porque tem aditivo. Poucas pessoas sabem o que significa aditivo. Algumas pessoas acham, têm a compreensão que o aditivo é aquele óleo que eu boto no motor do carro. Ele pode achar que é isso aí que tem dentro da tinta. Então, eu não posso falar em composição de uma tinta. Eu tenho que entender o que aquele aditivo vai trazer de bom e falar nesse resultado, nesse benefício que vai entregar. Outra coisa, eu não posso dizer para uma pessoa comprar uma tinta simplesmente porque ela é premium. Porque aí ela vai querer comprar a tinta mais barata. Ela vai comprar a tinta porque ela entendeu que aquela tinta vai entregar mais porque ela precisa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos botar na prática isso aí que a gente está falando até agora. Uma tinta econômica. Uma tinta econômica, do lado esquerdo, a gente tem a nossa profissional. É a nossa tinta econômica da Renner. Ela é uma tinta que ela possui cargas mais baratas, então ela tem uma fixação um pouco menor. A fixação dela é uma fixação seca. O que isso quer dizer? Enquanto eu estou aplicando uma tinta econômica na parede, ela só vai me apresentar 55% da cobertura dela. Ela vai parecer um selador. Ela só vai apresentar 100% da cobertura dela a partir do momento que ela seca totalmente, que leva 4 horas. Aí eu vou entender qual é a cobertura dessa tinta. Isso
quem causa é justamente essa carga, que ela é uma carga que ela precisa secar para aparecer a cobertura, tá bom? Ela é um produto que tem menos aditivo, então ela vai ter menos complementos, menos benefícios. O grande benefício que tem na tinta profissional da Renner é que ela é antimofo. Mesmo econômica, mesmo sendo uma tinta barata, ela é uma tinta antimofo. Ela tem menos resina, uma quantidade pequena de resina, por ser econômica. Isso diz que ela tem menos resistência. Ela tem menos resistência no filme, portanto, ela não pode ser aplicada em área externa, apenas em área interna. E tem menos resistência da cor, ou seja, ela vai desbotar mais rápido. E é uma tinta, por ter carga mais barata e pouca resina, ela vai ter uma dificuldade de fixação da cor, eu vou ter que dar maior número de demãos. É uma tinta de baixa cobertura, porque ela também tem pouco pigmento. Então, quando eu estou falando de uma tinta econômica, eu estou falando de uma tinta que eu vou ter que dar maior número de demãos, cerca de 4 demãos para ficar na cor da forma adequada. É uma tinta que eu não posso aplicar na área externa, porque ela não tem resistência a intempéries. E é uma tinta que ela não é lavável. Por quê? Porque uma tinta econômica, tá? Ela, teste feito em laboratório de abrasividade, funciona assim. Tem uma escova, uma superfície pintada com a tinta, uma pasta abrasiva, é aplicada a pasta na escova, e essa escova vai esfregando nesse filme da tinta. E ali é contado quantos ciclos, quantas passagens são feitas. Uma tinta econômica, aquela mais barata, ela vai ter 10 ciclos de passagem. 10 ciclos de abrasão. Na 11ª, ela rompe o filme da tinta. Tá? Isso que eu tenho que entender. Eu vou comprar uma tinta barata? Sim. Mas é isto que eu estou levando. Eu estou levando uma tinta que tem cobertura seca, então quando aplicada úmida, ela vai parecer um selador. É uma tinta que ela precisa de um maior número de demãos, são em torno de 4 demãos. É uma tinta que não tem resistência a intempéries, então eu não posso aplicar na área externa. Essa é a tinta barata, teoricamente. Agora eu vou mostrar para vocês que ela não é a tinta mais barata, dentre essas 4 tintas que estão aí. Vou dar um exemplo que a Ducryl, que é uma tinta standard, é mais barato que ela. A Ducryl é uma tinta standard, então ela tem menos carga daquela mais barata e foi acrescentado carga mais nobre. Então ela vai ter uma fixação melhor. Primeira, enquanto eu estou passando a tinta Ducryl na parede, já está me apresentando 85% da cobertura dela. A profissional apresenta 55%, a Ducryl já me apresentou 85% da cobertura. Então, a impressão que eu tenho passando o rolo, já na passada, com a tinta molhada, já me apresenta que ela é melhor tinta do que a profissional. Ela é uma tinta que tem mais aditivo, então ela vai me entregar mais benefício. Qual o principal benefício que ela vai me entregar mais? O antifungo da tinta Ducryl, a proteção contra mofo é muito maior do que a proteção da tinta profissional. A tinta Ducryl, ela tem mais resina, então é uma tinta que tem mais resistência e melhor facilidade de aplicação. Como resultado, o que vai acontecer? Primeiro, é uma tinta para uso interno e externo. Tem resistência para usar dentro ou fora de casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que a resina vai me apresentar, ela vai espalhar melhor na minha parede. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, maior resistência à abrasão, a capacidade de eu limpar a superfície. Uma tinta Ducryl é 4 vezes mais resistente que a tinta profissional, porque ela tem 40 ciclos de abrasão e a profissional tem 10 ciclos de abrasão. Tá? Eu tenho que ter alguns cuidados com esses produtos que trabalham com cargas mais em conta, tá? Uma tinta profissional, eu tenho que fazer uma diluição de 20% a 40%. Então, eu tenho que fazer uma medição entre 20% e 40%. Eu posso ter essa variação, mas o mínimo de diluição que eu tenho que ter nela é 20%. Certo? Ducryl. A Ducryl é uma tinta que, se eu abrir a tampa dela e mexer com o mexedor, eu vou perceber que ela é quase uma massa. Ela é uma tinta extremamente consistente. Primeiro, se eu não diluir, eu não consigo pintar com a Ducryl. Eu vou texturar a parede. É como se eu estivesse passando uma massa na parede. Segundo, eu tenho que fazer a diluição correta.
Às vezes eu chego num treinamento com um pintor profissional e digo para eles, eu preciso fazer uma diluição com 60%. Quanto de água e quanto de tinta eu coloco? Alguns dizem assim, vai colocar 600 ml de tinta e 400 ml de água. Pintores profissionais me dizem isso. Ele acabou de estragar totalmente a tinta. Ela não vai ter nenhum tipo de cobertura. 60% de diluição, pessoal, é para cada 1 litro de tinta, 600 ml de água. Diluição de 60%. A tinta do Crio, a diluição correta dela é entre 60% e 80%. Ela me permite isso, por ser uma tinta mais grossa. Então, eu aplico ela, não aplico com 80%. Quando eu aplico com a do Crio, eu aplico com 60% de diluição. Para cada litro de tinta, 600 ml de água. Tá bom? Para tinta profissional. Tinta profissional eu posso diluir para cada 1 litro de tinta, entre 200 ml de água e 400 ml de água. Isso não pode, é uma dúvida que não pode existir. Quem tem do Crio dentro da sua loja tem que passar essa informação para o seu cliente. Ele tem que sair da loja sabendo a diluição correta do Crio. 95% dos problemas que acontecem de as pessoas ligarem para as tintas Renner reclamando da do Crio é justamente relacionado à diluição. Então, a obrigação de todo lojista que possui a tinta do Crio é informar que a diluição é de entre 60% e 80%. E explicar para o cliente que 60% é para cada 1 litro de tinta, 600 ml de água. E se for necessário, atrás da embalagem estão desenhados copinhos. E lá vocês vão encontrar 10 copinhos de tinta e vai ter a variação de 6 copinhos de água ou 8 copinhos de água. Isso está atrás da embalagem, tá? E o que vocês têm que informar quando vocês tiverem a tinta profissional na sua loja e o cliente for comprar, é que essa tinta não deverá ser utilizada em área externa. Esse é o primeiro ponto, porque é uma tinta econômica com baixa resistência. Segundo ponto que tu tem que ser informado, ela é uma tinta de cobertura seca. Sim, quando ele passar, ele vai achar que é uma tinta ruim, ela vai parecer um selador. Sim, ele vai ter que esperar o tempo adequado de cura daquela passada de tinta, daquela demão, que em toda a tinta acrílica é 4 horas. Toda a tinta acrílica eu tenho que aguardar 4 horas de cura do filme. Quando passar essas 4 horas e ele olhar para a parede, ele vai ter a percepção realmente da cor da tinta. Tá bom? São coisas que têm que ser passadas para o cliente. A tinta profissional, ela possui 21 cores prontas, mas ela também possui a base pastel. A base pastel, para aqueles que possuem a máquina da Renner, ou a possibilidade de comprar diretamente da fábrica a tinta pigmentada, da Cardão a tinta pigmentada, pode-se fazer em torno de 1.300 cores diferentes com aquela base pastel. Tá bom? A tinta do Crio, ela vai ter 12 cores prontas e ela também tem a base pastel, ela pode fazer a mesma quantidade de tintas, de cores que a profissional na máquina. Subindo o patamar, eu já tenho a Recolor Pro. A Recolor Pro é um produto que vai ter menos volume de carga, porque eu coloquei mais cargas nobres dentro dela. Então, ela vai me entregar mais resultado, por exemplo, de fixação. Ela tem mais aditivos. Ela tem 4 vezes mais aditivos que a profissional. O que ela vai me entregar? Além do antifungo dela ser muito mais forte, ela é anti-algas. Então, locais com rio, mar, lagoa, são lugares que tem alga. É importantíssimo ter um produto que tenha proteção contra a alga. Ele não vai deixar que a alga agarre no filme da tinta. Esse é o anti-algas. Ela é uma tinta que tem uma grande quantidade de resina. Essa tinta, ela protege contra maresia, sol e chuva. É uma tinta indicada para lugares úmidos e beira de praia, porque ela tem proteção contra a maresia. E é uma tinta que me apresenta 5 anos de garantia, que está na lata. A linha Recolor apresenta garantia de fábrica. Se eu seguir o protocolo adequado de aplicação,
com a preparação adequada da superfície, o fundo adequado à aplicação e a tinta aplicada com as demãos corretas, tem 5 anos de garantia na integridade do filme da tinta. Durante 5 anos, essa proteção contra as maresias, chuva, contra fungo e contra alga vão permanecer durante esses 5 anos. Certo? E eu tenho a tinta Recolor Gold. A Recolor Gold é a tinta mais nobre que existe dentro das tintas Renner. Ela é uma linha que ela foi lançada há pouco tempo. Ela é onde trabalha os itens mais nobres na sua composição. Ela trabalha com as cargas mais nobres, os aditivos mais nobres e os pigmentos mais nobres. Enquanto a tinta Recolor Pro é uma tinta que ela tem na cor branca e ela possui todas as bases que vai fazer todas as cores do leque da Renner, mais de 2.200 cores, a tinta Recolor Gold ela não possui base. Ela só possui a tinta branca. Tá? Mas isso é bom e ruim, tá, pessoal? A tinta Recolor Gold ela é branco base. Ela é a única tinta acrílica da Renner que permite que eu, escolhendo uma cor do leque, eu pigmente dentro da minha própria branca e ela vai ficar exatamente a cor do leque. Se eu tentar fazer isso com qualquer tinta acrílica normal, não vai ser possível. A cor não vai ficar aquela cor do leque. Eu vou saturar de corante a minha tinta e não vai ficar a cor que eu quero. A Recolor Gold, ela é branco base. O cliente pode vender ela como branca. Eu posso aplicar ela branca na parede. Mas se eu precisar escolher até traço 5 do leque, que são quase 1.500 cores diferentes, eu pigmento dentro do próprio galão branco da Recolor Gold e vai ficar exatamente a cor do leque. Isso porque o tipo de carga que ela trabalha é a mais nobre, o tipo de resina é a mais nobre, a composição de pigmentação é a mais nobre. Tá? Então, essa é uma tinta Recolor Gold Fosca, é a tinta de maior cobertura do mercado. Entre testes feitos no laboratório, entre todas as marcas, é a que apresentou a melhor cobertura. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Tu está falando em cobertura, o que isso quer dizer? Vou dar um exemplo para vocês. A tinta profissional dá 4 demãos. Legal. A tinta do Crio eu dou 2 demãos e ela tem um rendimento muito maior que a profissional. A garantia que eu dou para vocês, tá? Garantia de quem vendeu esse produto. Eu fui promotor, eu atendi e vendi tinta na loja. Tinta do Crio Fosca. 1 galão da tinta do Crio Fosca rende pintura pronta 2 galões da tinta profissional. Essa é a diferença da tinta profissional, econômica, para a tinta do Crio Standard. 1 galão da do Crio dá o mesmo rendimento final da pintura pronta que eu teria que utilizar 2 galões da tinta profissional. Certo? E eu vou dar uma demão a menos. Aproveitando, Alfredo, tem uma pergunta aqui. Pois não, a área de cobertura em metros quadrados da econômica é a mesma das outras? Não, ela é inferior, porque eu tenho que dar um maior número de demãos. Tá? É isso que eu tenho que ter em mente, é isso que eu tenho que perceber. É uma tinta que eu tenho que dar um maior número de demãos. Então, ela vai diminuir a quantidade, o rendimento dela. Tá certo? Essa percepção tem que ter sempre. Tinta econômica, 4 demãos para ela ficar perfeita. Eu passei 2 demãos com a tinta econômica. Essa pintura não, ficou legal. Ela ficou com algumas partes manchadas, ela ficou com algumas divergência de cores, tá? Para ter a cobertura perfeita, são 4 demãos uma tinta econômica. Uma tinta standard, 3 demãos. E o rendimento dela final, as 2 com a pintura pronta, o rendimento da do Crio Fosca vai ficar em torno de 30 metros quadrados. Pintura pronta. O galão de 3.600. E a profissional vai ficar entre 14 e 15 metros quadrados com a pintura pronta. Esta é a diferença, pessoal. É isso que tem que ser medido. É esse tipo de informação que vocês têm que passar. Vocês têm que entender o porquê.
porque a carga é diferente, uma tem mais, a do cru tem mais aditivo, mais resina, mais pigmento. Ok, mas isso não adianta eu passar para o cliente final. O que eu tenho que passar para o cliente final é o que isso tudo vai apresentar. É essa a diferença. A do cru ela vai fixar melhor, ela vai ser mais resistente, ela vai dar maior proteção e ela vai ter maior rendimento, o dobro do rendimento da profissional. Se a profissional custa R$40 o galão e a do cru custa 65, qual vai ser a mais barata? Aquela que eu vou ter que utilizar 2 galões de R$40, ou seja, vou gastar R$80, ou uma que eu só vou usar um galão de R$65, vou economizar no material, porque eu vou gastar menos rolo, uma demão a menos, e eu vou economizar na mão de obra, porque eu vou levar menos tempo para aplicar. Se é eu que vou aplicar, eu vou fazer menos esforço, eu vou terminar antes da pintura. Se eu estou pagando alguém, eu vou ter que pagar menos tempo de trabalho da pessoa que está pintando. Tudo isso eu estou ganhando, além da proteção, da parede ficar mais bonita, a durabilidade ser melhor, eu poder pintar dentro e fora de casa. Então, são essas percepções que têm que ser passadas para o seu cliente. Não se ela tem mais resina ou mais aditivos. É a percepção do resultado final. Eu tenho que visualizar o que eu vou ganhar e levar o produto. Correto? Recolor Pro. Recolor Pro, eu vou precisar dar uma demão a menos da do Crio Fosca. A mesma cor da do Crio e a Recolor, as duas cores, eu vou dar uma demão a menos com a Recolor Pro. Porque ela tem produtos mais nobres. Ela é um produto melhor. Dessas 4, é a única que eu posso fazer todas as cores do leque. Eu posso chegar em 2.200 cores e escolher a cor que eu quiser. Porque ela é prêmio, ela possui todas as bases para fazer a cor. Recolor Gold tem benefícios a mais que ela? Sim. Ela tem melhor cobertura que a Recolor Pro. Só que ela não faz todas as cores, porque ela não tem base. Ela tem a branca, que permite fazer até o traço 5 do leque. Quase 1.500 cores diferentes dentro do próprio branco. Mas não vai fazer todas as cores. Tá? E agora, para mostrar para vocês na prática a diferença de rendimento da super cobertura para uma tinta econômica, e aí vocês vão me dizer qual é a mais barata. 1 litrinho, aquela embalagem menor da tinta. 1 litrinho da Recolor Gold tem um rendimento final da pintura pronta igual aquele galão de 3,6 da profissional. Sendo que ela vou aplicar ela na área externa, ela é uma tinta que vai dar mais resistência, vai proteger de maresia, do sol, da chuva, antifungo, anti-alga. Vou ter menos trabalho para aplicar, ela vai ficar mais bonita na parede. Tudo isso ela está me entregando em menor quantidade de tinta, ou seja, mais barata que a tinta que teoricamente é a mais barata. Nem sempre a tinta que tem o menor preço é a tinta mais barata. Eu tenho que ter essa compreensão e tenho que passar essa informação adiante. É assim que eu tenho que mostrar para o meu cliente. Ele tem que sair da loja entendendo que no final das contas, com a pintura pronta, a Recolor Gold, que tinha um preço maior, vai sair mais barato do que a tinta profissional. Beleza? Ô, Alfredo. Pois não? Então, o Sebastião, ele está dizendo que está chegando picotando lá a nossa conversa. Uhum. E talvez ele não escutou aí quantas demãos, né? Qual a diferença do CRIO e do profissional. Ok. É a mesma área de cobertura, ele está perguntando. Ok. Se é a mesma área de cobertura. Não. A cobertura de uma tinta econômica, ela é inferior porque ela tem componentes mais baratos, tá? Componentes mais simples. Uma tinta econômica, no mercado, todas as marcas possuem tinta econômica. A tinta econômica das tintas Renner é a profissional. A profissional precisa 4 demãos para ficar a aplicação perfeita. É assim que funciona a cobertura numa tinta econômica. Ela úmida só vai aparecer 55% da cobertura. Eu preciso esperar ela secar para dar os 100% de cobertura. Eu vou ter a percepção de que ela é uma tinta ruim, que ela vai parecer um selador enquanto molhada. Essa informação é passada para o cliente, que quando ele comprar uma tinta econômica, é assim que ela vai parecer até a secagem. E ela vai precisar de 4 demãos. Levando isso em conta,
aquele galão de 3.600, no final da pintura pronta, ele vai render em torno de 14 a 15 metros quadrados, com as 4 demãos. Já do Crio Fosca, é uma tinta que ela vai ter 85% da cobertura úmida, então ela já vai me ter uma percepção melhor de cor do que a profissional. E depois das 3 demãos, não são 4, são 3 demãos que eu vou precisar aplicar com essa tinta, com a pintura pronta, ela vai render em torno de 30 metros quadrados. Ou seja, um galão da Ducrio rende igual ou mais do que 2 galões da tinta profissional. Essa é uma percepção que eu tenho que ter e eu tenho que passar essa informação para o meu cliente. Ele tem que entender que, por exemplo, mas eu não ia precisar de 2 galões da profissional, ia precisar de um galão só. Ok, 2 litrinhos da tinta Ducrio rende a mesma coisa que um galão de 3.600 da tinta profissional. É isso. Não tem problema. A tinta Ducrio tem todas as embalagens. Tem de litro, tem de galão e tem de balde. Isso é o de menos. E a nossa tinta, a Gold, Recolor Gold, o rendimento final da pintura pronta dela, de 1 litrinho da embalagem menor, é o mesmo rendimento final daquela tinta profissional de galão de 3,6 litros. Essa é a dificuldade. Pois não? Só para voltar um pouquinho na profissional e no Ducrio, na embalagem ele vai dizer que é 270 metros por demão. Se for uma mão só, uma parede bem preparadinha, a profissional vai render até 270 metros. É o que está na lata. Quer dizer que vai conseguir cobrir os 270 metros. É uma Exatamente. Vai dar uma mão, exatamente. E vai ser cobertura seca, vai ter que esperar secar. A Ducrio, mais uma dúvida. Com selador ou sem selador? Com selador. O sistema de pintura. É o sistema de pintura. A superfície é adequadamente preparada, com o fundo adequado, que pode ser o selador ou o fundo preparador. Vai ter situações que terá que ser o fundo preparador. E aí a tinta aplicada. O sistema de pintura completo é esse. Aquela quantidade de tinta, o rendimento só vai se dar com o sistema completo da pintura. Não só a tinta pura sendo aplicada, pessoal. Aí vai consumir muita tinta. Eu tive um problema, já é um caso que teve, né? A pessoa me perguntou o rendimento do Ducrio. Eu disse para ele que era 500 metros por demão e que se ele der 2 mãos, iria render até 250 metros. Aí ele voltou na loja e disse que não rendeu nada. A gente foi lá ver a obra da pessoa. Ele estava pintando bloco de cimento. É puro, então, ou seja, o bloco sugou toda a tinta. Por isso que tem que ter um selador, porque o selador vai tampar os microsporos ali do cimento, né, que ele é para isso mesmo, e aonde vai entrar a tinta, que é o nobre, que é para dar embelezamento, vai estar ali na superfície do bloco. Então, respondendo a resposta do rapaz aí, do Sebastião, o custo-benefício é que o Ducrio, ele rende até 500 metros em cima do sistema de pintura. E a profissional até 270 metros. Sem contar que o Ducrio vai durar muito mais por causa de todos os materiais que tem nobres dentro dele. Ok? Então, é para vocês entenderem. Só na quantidade de uma demão, é basicamente 2 por 1. Só na quantidade de uma demão. Se eu pensar que na profissional tem que dar 4 demãos e na Ducrio 3, o rendimento é mais do que 2. É isso que vocês têm que entender. E é isso que vocês têm que começar a passar para o cliente de vocês. Que, na verdade, das duas, a mais barata é a Ducrio e não a profissional. O Ricardo está falando também aqui, 4 demões ou mais sem 4 demão com o selador e sem o selador? Com o selador. Variável conforme a cor, tá? Isso. Essa é uma média que a gente faz. Eu tenho o selador e a cor que eu vou aplicar é um branco, talvez eu consiga cobrir com 3 demãos. É essa percepção que eu tenho que ter. Eu estou falando de uma média de cores. Eu tenho as cores mais escuras. Vai ter uma cor que eu vou precisar de 5 demãos. Um vermelho forte, por exemplo. Que é uma cor pronta que nós temos na profissional. Nós temos o vermelho forte. Talvez essa cor, como todo o vermelho, que é uma cor de baixa cobertura, tenha que dar 5 demãos. Mais o selador. Então, só para deixar claro para o Ricardo aí. Ricardo, então, tem que ser com o selador, tá? Independente das demãos que serão dadas. Tem que ter sempre, selador qualquer lá. pintura.
Qualquer pintura tem que ser feita a aplicação do fundo adequado para cada superfície. Beleza, vamos para frente. Vamos seguir, então. Pessoal, aqui não sei se a Cardão trabalha com essa linha, só para vocês, né? A gente também tem para a construção civil a nossa linha, que seria do... O Ricardo, ele voltou a perguntar qual que é a cobertura, metros quadrados do Recolor Gold. É que você falou e talvez, né, talvez ele picotou lá. Porque você vai entrar na área de preparação agora, né? Certo. O balde? É o balde. E a cobertura dele, né? Metros quadrados do Recolor Gold. Quantos metros? Um balde, o rendimento... Eu vou explicar uma coisa. A Gold pode acontecer uma situação... vou explicar devagar para que não haja erro, tá? Vai haver situações onde a superfície que eu vou aplicar Gold, ela é mais clara do que a cor que eu vou aplicar, ou se é mais escura, ela poderá cobrir até com uma demão. Ponto. Certo. O que eu quero deixar claro depois que eu falei isso? O indicado não é deixar ela apenas com uma demão. O indicado é aplicar a segunda demão para eu deixar o filme da tinta na espessura correta para ela me proteger a parede e ter durabilidade. Certo. Então, assim, já vi acontecer de cobrir com uma demão? Já, eu mesmo já apliquei em teste ela com uma demão. Na minha casa eu fiz isso. Na minha casa eu fiz isso. Perfeito. Mas a recomendação não é mesmo a parede ficou perfeita com a demão. O recomendado é eu aplicar a segunda demão para ela ficar na espessura correta para me manter protegida a parede. Então, se eu vou aplicar essa uma demão, seria extraordinária o rendimento dela. Mas ela vai render como uma tinta premium, 350 metros quadrados com uma demão. Pintura pronta, tá, pessoal? 150 metros quadrados. Mas no aplicar ela, vocês já vão ver a diferença do que ela é para as outras tintas. Então, ela é fácil de aplicar, porque eu estou aplicando, a cobertura dela é mais ou menos assim, 95% da cobertura úmida dela. Então, ela já tem 95% da cobertura úmida. Então, eu estou passando ela na parede, praticamente ela já estou vendo como ela vai ficar na parede. Sem contar que ela não cai do rolo. Não respinga. Não respinga. Exatamente. Respinga. Essa tinta ela tem que ser testada em loja, tá? Cada um deveria ter um litrinho dessa tinta e fazer aplicação em loja para vocês entenderem a qualidade. Esse trabalho eu vou fazer quando eu puder retornar, estar com vocês nas lojas, nós vamos, Antônio e eu, levar esse material e aplicar junto com vocês dentro da loja. Mas eu recomendo, se vocês, quem tem máquina da Renner e já quiser adquirir o produto e testar na sua loja, testem, vocês vão ver que é um produto fantástico. Recolor Gold. Tá, tem mais uma pergunta aqui, ó. Ele está perguntando o seguinte: no detalhe do vermelho, que precisa mais de demão, é para qualquer tinta ou marca? É qualquer tinta por causa do corante, tá? O corante vermelho é um corante de baixa cobertura. Vocês entendem que cada fábrica fabrica seu corante, mas a matéria-prima para esses corantes é o mesmo fornecedor. Todos compram a matéria-prima do mesmo fornecedor. Então, quando eu tenho corantes orgânicos, que são o vermelho e corante amarelo, que também é orgânico, estas cores precisam de um maior número de demãos para cobrir. O vermelho é terrível. O vermelho, mesmo a tinta sendo premium, tem que aplicar 3 demãos. Eu já vi tinta premium, não da Renner, não vou falar na marca também, mas eu já vi tinta premium ter que dar 6 demãos de vermelho, mesmo sendo premium. Tá? Isso aí. O corante orgânico vermelho, ele funciona dessa forma. Cores também que utilizam muito amarelo muito forte, também são dessa forma. E são cores que, além de ter maior número de demãos, são cores de baixa resistência à luz solar. São cores que esbotam mais rápido. Tinta vermelha fosca, mesmo premium em área externa, em 2 anos está rosa. Tá? Isso você tem que entender, por causa do tipo de corante, que é um corante orgânico. Não tem toda a proteção aí que necessita na tinta, né?
é a resistência aos raios UV. Tá? O corante. O filme da tinta vai ficar lá, bonito, protegendo, mas ele vai começar a perder a cor. Vai começar a desbotar, mesmo com o filme estando lá. Eu já vi carro fazendo isso, Alfredo. O carro era vermelho e ficou rosa. Sim. É o pior corante que tem, é o vermelho. É o mais terrível. E é o mais caro. Tem esse é o mais caro. Também. Mais uma pergunta aqui. Ó. A Eliane Lagos está perguntando. Então, o Recolor Gold é pronta 2 demãos, correto? Com 150 metros de rendimento? É no mínimo 2 demãos no Recolor Gold. Pessoal, vai dar mais 150, tá? Eu estou botando mais. Vai dar mais. É maravilhosa a tinta. Vai dar mais. O rendimento vai ser maior de 150. Tá? Então, ok. Respondido aí para a Eliane. Eu tenho que me basear pelo que está na embalagem. Mas eu já apliquei esse produto e eu sei que ela vai render mais, inclusive. Exatamente. Pode continuar. Agora, já que a gente passou todas as tintas, né, as categorias e as diferenciais entre elas, Alfredo, você teria algum diferencial da Renner mesmo perante os concorrentes, os outros, sem citar nomes, mas que a gente possa falar um diferencial bacana para a gente guardar? Sim. Em outras tintas? Da Renner mesmo, talvez na categoria produtos que a Renner possui, produtos que a Renner possui que outros concorrentes não possuem? Não, por exemplo, o da Renner frente a outras marcas, entendeu? Se você pudesse destacar a maior qualidade da marca. Sim. Eu vou citar aquela marca que está, aqueles produtos que estão atrás do Antônio ali, como um todo, ela foi lançada justamente, foram feitos testes com profissionais para saber o que eles esperavam de cada tinta. E os resultados que apareceram foram feitos a formulação da linha Gold em cima desses resultados. Toda a linha Gold ela entrega tudo aquilo que o pintor profissional solicitou. Então, a Recolor Gold Fosca é a tinta de maior cobertura do mercado. Nenhuma tinta tem. A linha Recolor como um todo, tanto a Pro quanto a Gold, é a única linha de tintas do mercado que apresenta garantia de fábrica. Selo de garantia. Se ela foi aplicada corretamente, ela vai garantir que o filme, a integridade do filme vai estar na parede, protegendo a parede durante 5 anos na fosca, durante 5 anos na cetinada, durante 10 anos na semibrilho. Então, é uma garantia que está na embalagem. Toda a embalagem da Recolor Gold tem esta garantia. Nenhuma outra tinta do mercado tem. Na Recolor Gold, nós temos a super lavável. Em laboratório, ela foi a tinta que apresentou a maior capacidade de lavabilidade de todas as tintas super laváveis do mercado. E também é a que tem a melhor cobertura dentre as tintas super laváveis. Tá? E nós temos a terceira tinta Gold, que é a super resistência. Aquele teste de abrasividade que eu falei de vocês com a escovinha, foi a tinta entre todas as marcas testadas, as marcas premium do mercado, foi a tinta que rompeu o filme por último. É a tinta mais resistente do mercado. Então, a linha Gold ela foi trabalhada em cima daquilo que os pintores profissionais esperam da tinta. Aqueles 5 benefícios que a gente viu lá no início, ali que eu mostrei a vocês, aplicabilidade, a linha Gold tem todas elas no mesmo produto. E no final da conta, fechando, botando na ponta do lápis, a tinta Gold aplicada com todas as demãos da pintura pronta, ela sai mais barato que a tinta econômica. E vai me entregar tudo aquilo ali que eu quero de uma tinta. E também, Alfredo, falando um pouquinho aí de opções na linha econômica, a gente temos a base que nenhum dos globais aí tem. A base para fazer na máquina, a linha econômica. E também temos no do Crio também. Então, nós temos no standard a base para o cliente, se tiver a máquina dele lá, ele pode dosar em mais de 1000 cores na base do Crio. E também mais de 1000 cores na base econômica. Ela chega a 1.300. Chega a 1.300, Santana. Chega a 1.300 metros quadrados. Aliás, 1.300 cores diferentes.
Coisa que os grandes, os players aí não tem, né? Os grandes globais aí não tem. Não. Também é um diferencial também. Perfeito. Bacana, Alfredo. Bacana. Eu tenho, só para mostrar a vocês, a gente tem a linha Obras. Na verdade, eles é o mesmo produto, tá? Então, quando a gente fornece para as construtoras, a gente trabalha ele como do Crio Obras, que é uma tinta indicada para diretamente a área de construção. E nas lojas, nós vendemos ela como profissional standard. Não é aquela econômica que antes. Ela é standard, tá? Ela é no mesmo segmento da do Crio. Ela é para uso interno e externo. E também, seguindo na área de construção civil, temos a nossa PVA, que é a tinta preferida das construtoras. A PVA ela é a preferida das construtoras por 2 motivos. Primeiro, que ela é a tinta mais fosca que existe. Ela é mais fosca que uma acrílica fosca. Então, se eu tiver imperfeições na minha parede, ela vai esconder. Ela não vai refletir a luz. Por isso, ela não vai me mostrar as imperfeições da parede. A tinta PVA, ela permite retoque sem causar manchamentos. Então, se eu tiver que retocar alguma falha na minha pintura, eu posso ir ali fazer o retoque e a minha pintura não vai manchar. Por isso que ela é a tinta preferida das construtoras. A tinta Hiper da Renner é uma tinta premium, tá? Fosco, o mais fosco de todos. Ela é super consistente, a diluição dessa tinta é com 50% com água. Então, para cada litro de tinta, meio litro de água. Ela é para uso interno e externo e ela possui todas as bases, ela faz todas as cores do nosso leque das tintas Renner. 2.200 cores. Certo? Chegando aqui na linha Eggshell acetinada e semibrilho, eu começo pela linha semibrilho acetinada e Eggshell. A Recolor Pro acetinada é uma tinta que entrega a maior sofisticação à minha cobertura, da minha superfície. Ela é uma tinta mais aveludada. Ela tem um acabamento mais sedoso. Ela é uma tinta que vai refletir menos as imperfeições, porque ela tem menos brilho com a lavabilidade de uma tinta semibrilho. Ela também possui 5 anos de garantia e aquilo que a gente estava falando vai aqui em indicação. Quando eu aplico a tinta fosca como fundo antes de uma quando eu aplico um selador antes de uma tinta fosca, eu tenho que entender que o selador tem a superfície rugosa, áspera, e a aspereza do selador vai passar para a tinta que eu vou aplicar em cima dele. Se eu quero um acabamento sedoso, um acabamento aveludado da minha tinta acetinada, eu não devo usar o selador acrílico, senão essa aspereza passará para o filme da minha tinta acetinada. Quando eu for utilizar a tinta acetinada, obrigatoriamente eu tenho que usar um fundo preparador, que tem um filme mais fechado, tem a superfície mais lisa. O fundo preparador não interfere no acabamento do filme da minha tinta. Legal? Ela também, como eu falei, vocês têm 5 anos de garantia. E eu tenho a Recolor Gold super lavável, que ela é Eggshell. Eggshell é casca de ovo, ela tem a textura da casca de um ovo. Essa é a textura dela. Ela não é nem fosca, nem acetinada. Ela é semi-acetinada, tá bom? Então é uma tinta que ela está dentro das super laváveis. E como eu falei para vocês, nos testes feitos em fábrica, ela é que apresentou maior ciclos de lavabilidade dentre todas as super laváveis do mercado e é a que apresentou a melhor cobertura dentre todas as super laváveis do mercado. É uma tinta que tem 8 anos de garantia da integridade do filme para uso interno e externo e exatamente como a tinta Recolor Gold fosca, ela também é branco base. Então eu posso usar ela branca e se eu precisar pigmentar, eu pigmento a minha própria tinta branca em 1.400, quase 1.500. Tá bom? E nós temos a nossa tinta semibrilho. Eu procuro uma tinta semibrilho, eu quero resistência. Eu quero proteção da minha parede. Quando eu atendi a loja, normalmente eu indicava a tinta semibrilho para a área externa, exatamente para a proteção da parede. Então, sem brilho, eu vou ter a do Crio, que é uma linha standard.
É uma tinta que ela fica muito bonita na parede, porque o brilho dela é mais intenso que uma semibrilho normal. Tá certo? Ela é uma tinta que ela tem resistência, tem um acabamento bonito e é para uso interno e externo, mas eu não posso confundir ela com a do Crio Fosca. Aquela diluição de 60% a 80% é para a do Crio Fosca. A do Crio Semibrilho tem uma diluição normal de uma tinta acrílica de até 20%. Outra coisa que ela tem um rendimento normal, de até 500 metros quadrados com uma demão, é apenas na Fosca. A do Crio Semibrilho vai ter o rendimento normal de uma tinta ali, em torno de 100, 120 metros quadrados com a pintura pronta. E ela faz todas as cores do leque, porque possui todas as bases. Recolor Pro, ela tem todos os benefícios que a do Crio tem. Só que o antifungo, o antifungo dela é mais forte, ela tem o anti-algas, ela tem a proteção contra maresia, sol e chuva, e é uma tinta que lá tem um silicone na formulação, chamado Dura Mais. O silicone Dura Mais, ele impede que a sujeira que está no ar agarre no filme da tinta. Então a tinta ela vai permanecer durante muito tempo limpa na superfície e nova também por mais tempo. E a tinta Recolor Pro tem 10 anos de garantia. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar o cursor. Nesse cantinho do galão, se vocês olharem todo o galão da Recolor, vai ter esse selinho aqui, ó. Ali está a garantia da tinta. A Recolor Pro Semibrilho tem 10 anos de garantia da integridade do filme. Certo? E ela faz todas as cores do leque, porque ela possui todas as bases. E para finalizar a semibrilho, nós temos a Recolor Gold Super Resistência. É uma tinta que vai me entregar a maior resistência do mercado. É aquela tinta que eu expliquei para vocês, que ela rompeu o filme por último no teste feito com todas as semibrilhos do mercado, de todas as principais marcas. É a tinta mais resistente, é a tinta que tem 10 anos de garantia na integridade do filme. É a tinta que é branco base, que eu vou pigmentar o próprio branco. É uma tinta que, dentro das semibrilhos, é a que apresenta a melhor cobertura dentre as semibrilhos. Ela é impressionante, ela parece a cobertura de uma tinta Fosca Premium. Para quem conhece tinta semibrilhos, tem menos cobertura do que uma Fosca. E a nossa super resistência da Gold tem uma cobertura fantástica, parece uma tinta Fosca a cobertura dela, com alta proteção. Alfredo, temos duas perguntas. O Ricardo está perguntando o seguinte, numa parede que não usou nenhum tipo de tinta, não precisa usar o selador com a Recolor Pro Fosca? Toda a superfície a ser pintada necessita ser aplicado o primer, o fundo. Uma parede nova, que nunca foi pintada, eu tenho que esperar a cura total do reboco de 28 dias. Tá? Depois de 28 dias, a parede curada, com o reboco adequado, meu reboco não é fraco, ele não esfarela, ele está perfeito, eu posso aplicar tinta diretamente. O ideal é aplicar a massa, mas eu posso aplicar tinta diretamente. Mas antes eu tenho que aplicar o selador. Por quê? Eu vou encarecer a minha pintura se eu aplicar o selador, Antônio? Se aplicar o selador, não. Eu vou economizar dinheiro, pessoal. Exatamente. Se eu aplicar uma demão de tinta pura na minha parede, a parede vai puxar toda a tinta. E a tinta normalmente é mais cara que o selador. O selador serve exatamente para isso, para a parede sugar ele, e essa primeira base de aplicação, aqui vai ficar na parede, seja o selador, que é mais barato. E aí depois eu vou aplicar as minhas demãos de tinta por cima. É o que aconteceu com o exemplo. A pessoa pintou em cima de um bloco de cimento. O do Crio não rendeu nada, porque ele tampou os buracos do bloco. Então, o selador é para baratear o processo de pintura. Boa colocação. Então, vou pegar a Recolor. Se eu teria que aplicar 2 demãos com a Recolor em cima de um fundo preparador, por exemplo, eu vou aplicar puro a Recolor, eu vou ter que dar 3 demãos de Recolor. O que é mais barato? 3 demãos de Recolor ou 2 demãos de Recolor e uma de selador? Sem contar a proteção também, né? Na parede interna, né? Exato, da ancoragem, tá, pessoal? Fundo não é só para economizar a tinta, é também para ajudar na ancoragem do filme da tinta.
porque ela vai penetrar mais internamente na superfície e a tinta vai se agarrar no selador ou no fundo preparador. É isso aí. Agora, a outra pergunta. A Eliane Lagos, ela falou assim, ó, desculpe, não entendi. Nós temos o látex PVA e o látex acrílico? Beleza, é justamente isso. A látex PVA utiliza a resina PVA, que é um tipo de resina. E a látex acrílica usa o tipo de resina acrílica. Tem diferença, sim. A resina PVA é mais fosca. A resina acrílica, mesmo sendo uma tinta fosca, tem um pouco de brilho. Tá? A resina acrílica ela é mais resistente que a resina PVA. Para vocês entenderem bem qual é a diferença da resina acrílica para PVA, eu tenho a massa corrida e eu tenho a massa acrílica. A massa corrida, a sua grande composição de resina é resina PVA. Ela é só para uso interno, ela é menos resistente à umidade. Por isso que ela é só para uso interno. A resina acrílica, da massa acrílica, tem maior resistência. Por isso que a massa acrílica pode usar na rua. No caso da tinta, a tinta PVA também pode ser usada na rua, tá? Mas a resistência dela é menor do que a resistência da tinta acrílica. Então, a tinta acrílica ela é mais resistente, a tinta acrílica é mais lavável, então a possibilidade de eu limpar a superfície ela é maior. Só que a tinta PVA, ela esconde mais a imperfeição por ela ser mais fosca e ela permite retoque, ela não vai dar manchamento. Se eu fiz a pintura secou, eu tenho que retocar a pintura por algum motivo, eu posso fazer com a tinta PVA e ela não vai ficar marcada. São exatamente as duas são látex, que são a base d'água. Mas uma tem a resina PVA e a outra tem a resina acrílica. Perfeito? Pessoal, Perfeito. sobre a acrílica, era isto. Só para passar para vocês, se vocês depois tiverem interesse, nós temos módulos sobre tinta esmalte, onde a gente explica as diferenças de cada um dos nossos esmaltes. Nós temos esmalte anti-ferrugem que vai direto sobre a ferrugem. Nós temos um esmalte que é o extra esmalte, que ele funciona também como um verniz. O nome dele é esmalte, mas ele é um verniz para uso interno e externo. Aqui, pessoal, para vocês entenderem, esses caras é o que vai trazer a rentabilidade para vocês. Vocês tendo um entendimento, a gente fazendo as lives aqui, eu vou apresentando o produto para vocês, vocês vão entender que vocês vão ganhar maior rentabilidade com esses produtos, sendo esses produtos mais baratos que aqueles que vocês acham mais barato. Por exemplo, alguns pensam que o fundo preparador é extremamente caro e o selador é um produto barato. Não. O fundo preparador é mais barato que o selador. Comece a pensar assim, um galão de fundo preparador rende 2 galões de selador. Vamos partir daí. Para dar o mesmo rendimento de um galão de fundo preparador, eu tenho que comprar 2 seladores. Então, nós temos um treinamento focado só em pré-pintura, que a gente pode falar de todos os primers, para madeira, metal e alvenaria, e a gente pegar e tirar todas as dúvidas sobre esses produtos. Nós temos um treinamento sobre a linha especial de tintas. Tinta emborrachada, tinta elástica, tinta piso, tinta telha, verniz acrílico, tinta gesso, resina para pedra, hidrorrepelente, são produtos especiais. Nós temos um treinamento específico, nós podemos fazer uma live, marcar um dia da semana e ter um treinamento como esse, de 1 hora, falando só sobre esses produtos aqui, vocês tirarem todas as dúvidas. Nós temos um treinamento que a gente estava conversando antes de começar a live, dessa linha que ela é multi-superfícies IPU. Nós temos a Recolor Pro Unique, que é uma tinta que aplica em todas as superfícies com a mesma tinta. Telha, piso, parede, madeira, alvenaria, metal, todas as superfícies com a mesma tinta. Nós temos um kit Polipar que tem um esmalte PU e um verniz PU, extremamente resistente. Nós temos o nosso kit piscina, que tem uma venda fantástica no Rio de Janeiro. Vamos poder ter um treinamento específico. O próximo treinamento que eu quero ter é da linha especial, ali dos multisuperfícies e também dos Color Jets, a nossa linha de sprays. Marcamos para a semana que vem, é o dia que vocês quiserem, a gente faz esse treinamento e apresenta para vocês esse treinamento.
Nós temos um treinamento na nossa linha de vernizes, nossa linha madeira. Então aí, pessoal, são 11 produtos. Podemos ter um treinamento específico sobre essa linha aqui, tá? A gente divide em diversas lives. Nós marcamos, agendamos a data, vocês escolhem qual aquele mais interessante de vocês. Eu quero preparação, eu quero pré-pintura, eu quero linha especial, eu quero esmalte, eu quero verniz. Vamos lá, vamos organizar, vamos marcar as datas, vamos fazer lives diferentes, focadas naquilo que vocês querem saber. Hoje era sobre tinta acrílica. Convido vocês a visitar o site da Renner, tintasrenner-deco.com.br. Deixa eu ver se... Para mim está tapando lá em cima. Tá tudo certo, isso mesmo. tintasrenner-deco.com.br. Lá tem toda a nossa linha de produtos, todas as informações. O boletim técnico de cada produto vocês podem imprimir e ter com vocês, entregar para o cliente de vocês. Vou apresentar, conforme a gente tiver nossos encontros, eu vou mostrar a vocês os aplicativos de treinamento EAD da Renner, no Centro de Capacitação. Vocês poderão ter acesso grátis de diversos